Domingos aos sábados. Um programa semanal com várias entrevistas. Em radiounião.pt. Rádio União, a nossa voz. Olá, viva para todos, muito boa tarde, sejam bem-vindos ao programa Domingos aos Sábados, aqui na Rádio União, a nossa voz, e também na Antena Minho, Rádio de Braga, que também transmite este programa Domingos aos Sábados na Rádio União, a nossa voz. Hoje consigo está o Domingos Silva e a técnica é do Vítor Esteves. E hoje tenho o prazer de ter aqui nos nossos estúdios da Rádio União, a nossa voz, um jovem que eu tenho o privilégio de já conhecer há alguns anos, é meu amigo também, tem que se dizer a verdade, é deputado da Assembleia da República, pertence ao Partido Socialista, não só à política, foi vice-presidente da Associação Futebol de Braga durante 12 anos, entrou pelas mãos do meu amigo Carlos Coutada e é um ilustre homem da cidade de Braga. O meu convidado de hoje tem 42 anos de idade e chama-se Pedro Sousa. Ele é deputado da Assembleia da República. Pedro, muito obrigado por estares aqui na Rádio União, a nossa voz. Vamos nos tratar por tu como nos tratamos sempre. É um orgulho receber-te aqui, deixa-me dizer-te. O orgulho é todo meu, Domingos. É um gosto estar cá na Rádio União, cumprimentar o Vítor também, que nos dá apoio técnico a esta conversa. E tu és, como bem disseste, um amigo de há muitos anos e, portanto, não poderia ser de outra forma, senão de uma forma informal e amiga. Claro que sim, claro. E é um gosto muito grande estar cá para conversar contigo nestas conversas, nestes domingos aos sábados, que já se tornaram aqui um ícone desta rádio. Exatamente. Olha, ó Pedro, vamos começar pela tua função enquanto Presidente da Conselhia de Braga. Como é que tem decorrido o teu mandato na tua perspectiva? Bem, nós... Não me fales já da candidatura, vamos falar primeiro sobre o teu mandato. Eu fui eleito Presidente do PS há 2 anos e pouco, em 2022, em outubro de 2022. O PS vivia um tempo de transformação, um tempo de mudança. O Partido Socialista foi poder na Câmara de Braga durante 37 anos, com o engenheiro Mesquita Machado. Perdemos a Câmara em 2013. Durante alguns anos andamos a aprender a ser oposição, que era algo que manifestamente não sabíamos, nunca tínhamos sido. E o partido, naturalmente, teve também que aprender e que se adaptar a uma nova condição. Deixar de ser um partido que suportava a governança municipal, a governação municipal, para passar a ser um partido que era um partido de escrutínio, de oposição e de alternativa à coligação de direita que governava a Câmara de Braga. Esse foi um processo que foi acontecendo de forma gradual, com dores de crescimento. Nem tudo correu bem ao longo destes anos. Em 2022, depois de ter estado dentro e fora do partido, e depois de também ter discordado, em particular da forma, não do conteúdo, como foi escolhido o candidato à Câmara de Braga em 2021, com um processo de indicação nacional em que os órgãos locais foram manifestamente excluídos. Eu afastei-me dos órgãos locais, demiti-me do secretariado, demiti-me da Comissão Política e meses mais tarde, um ano mais tarde, na verdade, em outubro de 22, desafiado por um conjunto de camaradas, presidentes de junta, autarcas, ex-autarcas, lancei uma candidatura para governar e para presidir a Conselhia de Braga do Partido Socialista, uma das maiores do país, hoje a 5ª maior conselhia do país. Fui eleito e agora, em julho último, julho de 24, fui novamente reeleito num contexto diferente, que foi o de uma lista única. Há 14 anos que não havia uma lista única na Conselhia de Braga e os principais atores do Partido Socialista, no intuito de podermos vencer a Câmara de Braga, que é aquilo que nos importa no horizonte político mais próximo, e entendemos que era sadio e era
algo importante apresentarmos uma candidatura única aos órgãos do partido e sinalizar uma maior unidade que não tem de ser unicidade, e não é. Nós temos várias correntes dentro do partido, vários coletivos, há uma pluralidade grande de pensamento, mas depois tentamos que essa pluralidade de pensamento possa pelo menos ser consistente na ação, de conseguirmos, com a maior consistência e maturidade possível, apresentar uma solução sólida para a ambição muito clara de ganhar a Câmara no ano que vem. No ano que vem não, no final deste ano. Diz-me só uma coisa, não foi uma candidatura, disseste que foi uma lista única, mas não foi António Braga não foi um homem de consenso, até porque, e se eu estiver errado, estás perfeitamente à vontade para me retificar, até porque houve alguém com responsabilidades que também já teve no Partido Socialista, o Artur Feio, que chegou a uma altura a assumir uma possível candidatura à Câmara Municipal. Sim, é verdade. O estranho é que hoje em dia as pessoas assumam putativas candidaturas fora do Partido Socialista. Eu cresci no partido e sempre aprendi que alguém que tem vontade de ser candidato, o primeiro lugar onde o faz é nos órgãos do partido, que manifesta essa vontade e essa disponibilidade. O camarada Artur Feio nunca o fez de forma plenamente assumida nos órgãos do partido, entendeu fazê-lo pela via de uma entrevista a um jornal bem conhecido, ou um jornal de um programa que passa na Antena Minho e depois é plasmado no jornal Correio do Minho, a meu ver, erradamente, fora de tempo, de uma forma desajustada face àquilo que é a organização e a estrutura interna do partido. Mas sobre a candidatura de António Braga, Domingos, tenho que te dizer que de todos os candidatos, eu diria que o António Braga seria aquele que conseguiria a votação mais alargada para ser candidato. Porquê? Porque o acordo que resultou de uma lista única colou as duas sensibilidades com maior dimensão hoje na Conselhia de Braga do PS. Eu tenho nessa comissão política à volta de 62%, 63%, e havia um coletivo que tem 37% ou 38%, grosso modo. O António Braga foi eleito com 78% dos votos. Portanto, para além de contar com o apoio e com a escolha e com a indicação do Presidente da Conselhia, o que lhe valeria à partida estes 62%, 63% dos votos, foi buscar mais 15% ou 16% à outra sensibilidade e, portanto, alguém que é eleito com 78% dos votos, para ser mais preciso, 77,8%, é claramente uma indicação muito, muito abrangente e muito consensualizada, na verdade. Mas olha, eu conheço, por acaso tenho o privilégio de conhecer António Braga que teve funções governativas, foi secretário de Estado das comunidades portuguesas durante alguns anos, ainda ajudou aqui esta instituição também, mas eu já não ouvia falar de António Braga há um tempinho e por acaso vou-te dizer que fiquei surpreendido dele avançar com uma candidatura, já que ele está com não estou a dizer velho, pelo contrário, mas está com uma idade já que raramente os políticos assumem assim candidaturas. Eu estou à vontade porque conheço António Braga, por isso ele sabe. Eu acho que a idade é uma questão, sinceramente, acho que a idade é uma questão menor. Ele sabe que eu tenho respeito por ele e por isso também estou aqui. Acho que a idade é uma questão menor. Por essa ordem de ideias, o candidato do PSD quase não poderia ser candidato, porque é demasiado jovem. Portanto, eu acho que ninguém é demasiado jovem, nem ninguém é demasiado velho. O António Braga tem 70 anos, mas está fisicamente e do ponto de vista psicológico, de pensamento, muito fresco, muito atual. Eu não estou a dizer isso. Muito fresco, muito atual. E nós entendemos, eu em particular entendi, que o António Braga tem um capital de experiência, de conhecimento e de dimensão política que podia ser útil a este momento do Partido Socialista. Em particular, porque vamos defrontar um candidato, como eu dizia, muito, muito jovem, mas mais do que a juventude, porque eu não me prendo muito à idade, alguém que nos últimos anos na governação municipal, porque é vereador há 7 anos, tem dado provas de inconsistência, de inconsequência, de incapacidade de governar áreas fundamentais da cidade e, portanto, pareceu-nos
à Mas governação as do áreas, partido. Pedro, desculpa, mas as áreas dele também não são muito fáceis. O urbanismo não é assim tão fácil como isso, mas continua. Pois, eu percebo essa defesa, mas a questão é que quem está neste tipo de funções tem que dar respostas. O urbanismo nos últimos anos em Braga não teve respostas, aliás, a cidade piorou de forma grosseira num conjunto de áreas. Com o Partido Socialista e num modelo avançado de municipalização de solos, nós conseguimos durante 30 anos quase ter uma das habitações, um dos parques habitacionais mais baratos do país, o que fazia com que as pessoas viessem estudar para Braga, trabalhar para Braga e optassem por viver em Braga, porque era mais barato que as cidades circundantes, até aquelas que são mais pequenas que Braga. O parque habitacional era mais barato que em Guimarães, do que em Famalicão, já não vou falar de Coimbra ou de Aveiro, mas era mais barato que a maioria das cidades, exatamente por essa política. Hoje vimos os preços da habitação explodir à imagem do que aconteceu no país e no mundo, verdade. Mas a Câmara nada fez para acomodar estas mudanças. E a verdade é que Braga não começou a crescer, como estes senhores da coligação Juntos por Braga dizem, em 2021. Braga foi a cidade que mais cresceu nos censos de 91, Braga foi a cidade que mais cresceu nos censos de 2001, Braga foi a cidade que mais cresceu no país nos censos de 2011. Portanto, esta marca de crescimento... Desculpa, Domingos, deixa-me só finalizar esta mensagem. Esta marca de crescimento, de progresso, de desenvolvimento, que foi uma marca que o Partido Socialista imprimiu no Conselho e que fez com que Braga passasse a ser indiscutivelmente a terceira cidade do país, não foi acompanhada por esta gestão, em particular em áreas tuteladas pelo vereador candidato João Rodrigues, o trânsito, a mobilidade e o urbanismo da forma como deveriam, e hoje a cidade, tendo melhorado, e eu isso tenho que reconhecer, do ponto de vista do tratamento da imagem, do posicionamento turístico, do marketing territorial, em áreas fundamentais, deixa muito a desejar e, em particular, isto é importante que fique sublinhado, do ponto de vista das áreas da tutela daquele que será o candidato da coligação de direita, é muito claro que aquilo que ele tem para mostrar não é grande património. Mas ele teve 98% dos militantes do partido, do PSD, com ele. Domingos. Portanto, não é um candidato qualquer. Domingos, eu não queria muito entrar nessas questões internas, porque, olha, eu tenho falado com muitas pessoas do PSD, todos nós nos conhecemos, claro, todos nós temos amigos, claro que sim. E eu sei bem como esse plenário aconteceu, mas eu sobre a dinâmica interna de cada partido, a cada partido diz respeito, e nem sobre isso vou cometer a descortesia de sobre isso me pronunciar. Eu pronuncio sobre os processos do Partido Socialista. Agora, que é claro e notório de que esse apoio não foi tal como foi transmitido cá para fora e que ele não é um candidato longe de todo consensual e que, inclusive, aquilo que é público... Aliás, Ricardo Rio não ficou contente com a solução. Sim, isso eu sei. Ricardo Rio disse-o aqui também. E ele é indiscutivelmente o maior ator político e a maior mais-valia eleitoral do PSD no Conselho de Braga. Goste-se ou não se goste, continua a ser Ricardo Rio, que não gostou da solução, que defendeu outra solução. Olga Pereira. E pelo que sabemos, até rejeitou, inclusive, já vários convites para ser candidato à Assembleia Municipal. Portanto, dizer que teve 98% dos votos, quando a maioria dos comissários, pelo negócio já estar feito e ter sido fechado dentro de 4 paredes entre Hugo Soares e João Granja, que sabemos bem como foi o processo, porque quem anda nos corredores da política também sabe como é que estas coisas são feitas. E depois embrulhar um resultado de 98 em que faltaram dezenas de pessoas que já nem lá quiseram participar pelo processo ter sido tratado como foi, e o próprio ator maior e aquele que continua a ser o protagonista com mais capital político, dizer que não se revê na solução e que não será candidato à Assembleia Municipal, acho que de alguma maneira desmonta esse apoio que se sente nas bases. Mas ele disse aqui na Rádio União a Nossa Voz, há uns dias, há umas semanas atrás, o ano passado, o Ricardo Rio, que esteve aqui no meu programa, em dezembro, que estaria com João Rodrigues. Claro que sim, eu não tenho dúvidas. Esse é o discurso que um Presidente de Câmara, do ponto de vista público, não pode deixar de ter. Aguardemos mais uns meses para verificar se isso será ou não assim. A minha sensibilidade diz-me que Ricardo Rio
cumprirá aquilo que são os mínimos olímpicos, mas que não o veremos lado a lado com João Rodrigues, até porque foi muito maltratado neste processo, desconsiderado, desvalorizado, a sua opinião não foi tida em conta, e isso tenho que dizer, é que a coligação Juntos por Braga não tem nem de perto nenhum protagonista com a dimensão, com a notoriedade e com o respeito que Ricardo Rio soube granjear ao longo destes anos, e portanto desconsiderar esse património, eu acho que pode revelar-se um erro, mas o futuro dirá. Que soluções é que tu, enquanto Presidente da Conselhia, vês para Braga, por exemplo? Antes de irmos já à tua carreira de deputado, também quero lá ir, da Associação de Futebol de Braga, mas vamos debater mais um bocadinho Braga. Eu acho que há algumas questões que são fundamentais e que nós temos que olhar com pormenor e com detalhe. Eu acho que Braga tem problemas graves do ponto de vista da educação, eu acho que Braga tem problemas graves do ponto de vista da habitação e eu acho que Braga tem problemas também eles graves do ponto de vista da mobilidade. Portanto, se tu me perguntasse, eu diria que o Partido Socialista, sem entrar aqui no desvelar de um programa eleitoral, porque é cedo para o fazermos e até porque ele deve, em primeira mão e por uma questão também de respeito e de cortesia, ser desvelado pelo candidato, pelo António Braga, a seu tempo, mas eu diria que há 3 áreas fundamentais para nós e de assinatura para nós. Braga tem hoje, os números são conhecidos, cerca de 3.000 crianças em lista de espera para creches, que não têm creches para estudar, que não têm creches para os seus pais os poderem deixar durante os seus horários de trabalho. E, portanto, uma cidade tão jovem, com tantos casais jovens, que continua hoje, como no passado, a atrair e a fixar jovens famílias, não tem uma resposta fundamental. E esta resposta fundamental falha, em grande medida, por incúria da Câmara Municipal, que não soube olhar para este problema como uma prioridade. Aliás, no PRR atual, houve um conjunto de avisos e de gavetas de fundos para poder construir creches, para as câmaras, em particular, poderem dar competências e ferramentas às IPSS para construírem a resposta de creches. Houve muitos concelhos à volta de Braga que construíram várias creches e Braga não fez. E fizeste alguma coisa? Desculpa, fizeste alguma coisa enquanto Presidente da Conselhia? Claro que fizemos, alertamos. Porque o Governo está há 9 meses, mas antes estava lá o PS. Não, claro, mas o PS colocou no PRR, na programação, a possibilidade de serem construídas creches. A Câmara de Braga, apesar de o Partido Socialista ter alertado e ter feito propostas neste sentido, negligenciou esta resposta, não deu nenhuma alternativa verdadeira a um problema factual, real e premente, e sacudiu as mãos, porque não era uma responsabilidade da Câmara, não era a Câmara que tinha que construir, o financiamento não era para a Câmara, o financiamento era para IPSS, mas o que muitas câmaras diligentes fizeram foi criar gabinetes de apoio técnico, financeiro, administrativo, de arquitetura, para que as IPSS tivessem estrutura, apoio, suporte para se candidatarem a estes instrumentos. A Câmara de Braga não o fez e esta é uma oportunidade perdida. Portanto, como no passado, o Partido Socialista, durante os anos 90, construiu um conjunto alargado de JIs, jardins de infância, porque diagnosticamos que faltavam no Conselho. Será com o Partido Socialista que teremos um programa municipal para a construção de um conjunto de creches que deem respostas a estas falhas graves e a este déficit grande de oferta numa área fundamental para as jovens famílias. A segunda... Força, Domingos, acho que ias... Não, diz. A segunda tem a ver com habitação. Braga tem hoje um problema grave de habitação, que não é apenas de Braga, ele é nacional e é também internacional, mas é possível fazer mais do que se tem feito. E do ponto de vista municipal é também possível fazer mais. Mas o PS sugeriu isso enquanto... Sugeriu. O PS na Câmara Municipal tem feito estas propostas. Porque o PS foi governo. O PS foi governo e o governo avançou. Nós temos um parque público de habitação de 2%. Quando na Europa Central e na Europa evoluída temos parques que chegam aos 18%, 20% de habitação pública, Portugal tem, com os sucessivos governos, erradamente, um parque público de habitação que é incipiente. Esta responsabilidade é também do PS, no plano do país, como é também do PSD, porque foram estes os governos que governaram a coisa pública a nível nacional.
O que é facto é que, apesar do PS ter lançado o mais abrangente programa de habitação pública de que há memória, com o atual secretário-geral, com o Pedro Nuno Santos, nas infraestruturas, este programa é um programa que não chega. E é um programa que, tendo efeitos benévolos e positivos, tem de ser acelerado com políticas públicas municipais. Aquilo que o Partido Socialista quer fazer e vai fazer já a partir de 2025, já a partir mais do final do ano, porque estamos muito confiantes e convictos de que vamos voltar a governar a Câmara Municipal, é ter um programa de habitação municipal, um programa de habitação pública municipal, que é uma política social de habitação, mas não é habitação social, é sim habitação a custos controlados e habitação de renda acessível. E a nossa ambição é, ao longo do primeiro mandato, ter a possibilidade de construir um número alargado de fogos que vamos comunicar com a real dimensão financeira, económica e contabilística a seu tempo, porque o PS não faz propostas que não tenham maturidade e que não tenham consistência, e, portanto, a seu tempo revelaremos quais o número de fogos que nos preparemos para fazer a cada 4 anos, neste intuito: habitação de renda acessível, arrendamento acessível e habitação a custos controlados, em particular para 2 eixos fundamentais aos quais temos que dar respostas: aos mais jovens e à classe média, que são aqueles que hoje sofrem com os preços absurdos da habitação. O último ponto, que é hoje também um cancro, um problema gravíssimo na cidade, que também a governação da direita não acomodou, que é o crescimento da cidade e que tem a ver com a mobilidade. Enquanto que com Mesquita Machado houve sempre uma preocupação do ponto de vista das infraestruturas de dar resposta ao crescimento da cidade, a coligação de direita passaram-se 12 anos e não deixa nenhum legado nesta matéria. Não há nenhuma obra fundamental que fique. Houve algumas requalificações que deixam alguma marca, ou hoje chamam-lhe o Fórum Braga, mas era o Parque de Exposições, requalificaram o Parque da Rodovia, requalificaram o mercado municipal, mas não deixam nada de novo. E, em particular, na mobilidade, não deixam nada de novo e deixaram agudizar todos os problemas. Aliás, o Partido Socialista deixou desenhada o espaço canal em PDM para se fazer a segunda circular à volta de Braga, que vem da zona daquele shopping em Palmeira, falta-me o nome agora, que é onde tem o IKEA, Nova Arcada, que vem do Nova Arcada até Ferreiros, até à zona do Leclerc, que permitiria, dizem os especialistas, tirar todo ou grande parte do trânsito de atravessamento que entra em Braga via Vila Verde e Amares, que não quer nada com Braga, porque não quer ir para Braga, quer atravessar Braga, e estes senhores passaram-se 12 anos e nada fizeram. Ficou desenhado o espaço canal, ficou aberto o processo de expropriações, nada foi feito e os problemas avolumam-se. Mas posso-te deixar outra, que tu te lembras bem. Ricardo Rio, que foi candidato em 2005 e 2009, veio a eleições com uma grande bandeira para a cidade, nomeadamente em ter um parque verde, as 7 Fontes. Passaram-se 12 anos e não há nada de 7 Fontes. Não há parque verde, não há parque de lazer, não há pulmão verde no coração da cidade. A única coisa que conseguiram resolver nestes 12 anos foi a construção. A primeira coisa dentro do parque que está resolvida é a construção dentro do parque. É os promotores imobiliários que já têm apartamentos lançados no mercado, à venda, ainda que estejam a lançar ainda em planta, mas parque verde. Fruição para a cidade. Espaço de lazer, descanso e convívio para as famílias, 12 anos e não há parque verde para ninguém, não há 7 Fontes para ninguém. Portanto, eu diria que, excluindo questões de pormenor relativas ao marketing territorial, ao turismo, alguma frescura que trouxeram, por exemplo, na atração de investimento, que não é consistente também na ação, mas as áreas fundamentais todas, habitação, educação, mobilidade, ambiente e espaços verdes, o Conselho está claramente pior em 2025 do que estava em 2013.
Em termos e deixando Braga, porque também tens outras funções, mas deixa-me só ir aqui um bocadinho a Braga. Esta candidatura tem a aprovação do secretário-geral do Partido Socialista, a candidatura de António Braga? Claro que sim. Esta foi uma candidatura que marca uma grande diferença face ao passado recente. Aliás, um passado que nunca deveria acontecer e que eu espero que nunca aconteça nunca mais. Quem deve escolher o candidato a Braga é a Conselhia de Braga. Ele depois deve fazer o seu caminho e ser aprovado naturalmente nos órgãos distritais e nacionais, mas nunca deve, porque uma Conselhia não deve ser um diretório de Lisboa, deve ter corpo próprio, espírito próprio, pensamento próprio, e aquilo que aconteceu foi que houve um diálogo partilhado com o secretário-geral e com a distrital do Partido Socialista. Estas candidaturas carecem ainda de ser aprovadas na Comissão Política Distrital, que já o foram, e em Comissão Política Nacional, o que serão. Mas, obviamente, que este processo, uma vez salvaguardada a votação, e antes até de ser colocada à votação no dia 2 de dezembro, houve um diálogo com as diferentes estruturas do partido, Federação Distrital, com o seu presidente Vítor Hugo Salgado, e com a Nacional do PS, com o secretário-geral Pedro Nuno Santos, que naturalmente chancelaram e deram o seu suporte ao nome que nós levamos à Comissão Política Conselhia. E, portanto, o cumprimento último da formalidade nacional é mesmo só isso, é uma mera formalidade, porque a sua aprovação está garantida. Em termos de deputado da Assembleia da República, como é que tem sido o teu trabalho? O que é que tu fazes lá? Falando de português correto. Bem, é uma experiência nova. Estás lá há quanto tempo? Estou há sensivelmente um ano, fui eleito em março, o último. Foi uma ambição tua, Pedro Sousa? Sim, eu queria ter a experiência parlamentar, era algo pela qual já tinha lutado. Eu fui candidato várias vezes, fui candidato em 2011, em 2015 e em 2019. Fiquei 2 vezes muito perto de ser eleito, não aconteceu. E agora aconteceu, fui o primeiro representante de Braga, o primeiro representante da Conselhia na lista distrital, e fui em 3º lugar, e portanto seria em condições normais sempre eleito. E como tudo, tem sido um processo de aprendizagem. O Parlamento é um lugar com regras próprias, com mecanismos, ferramentas, instrumentos muito particulares. Gente também, não é? Sim, desse ponto de vista, sim. Tu contactas com muitas instituições, com muitas organizações, com muitas associações, fazes muitas audiências, fazes muitas audições, acabas por contactar com muita gente, mas há um intrincado do funcionamento do Parlamento que é complexo, que é denso, que tem muito regulamento, muito... E trabalhas com a minha amiga Ana Sofia Antunes, não é? Trabalha, é lá, eu fico muitas vezes sentado ao lado dela, ela fica ali no cantinho, lá na segunda fila, e eu fico muitas vezes ali ao lado dela. Ana Sofia Antunes, que foi secretária de Estado. Secretária de Estado e que fez um notável trabalho. E trabalha aqui também com um ilustre povoense, com o Gilberto Anjos, exatamente. E com o futuro presidente da Câmara de Guimarães, com o Ricardo Costa, que é aliás meu colega de gabinete, é ali um eixo Braga-Guimarães, que nem sempre é fácil de Braga e Guimarães conseguirem entender-se, e portanto eu e o Ricardo quisemos dar o exemplo de que Braga e Guimarães podem entender, e ficamos juntos no gabinete. E portanto há ali um eixo de força também no Parlamento, de 2 cidades muito importantes até para o desenvolvimento da região, e que tem mais vezes que saber convergir e puxar na mesma direção do que o contrário. Deves perceber porque é que eu falei na Ana Sofia, porque a Ana Sofia claro. é ligada à inclusão, claro. Como também tivemos a Ana Mendes Godinho, que esteve aqui também na nossa instituição e que é madrinha desta rádio, e que eu também muito me orgulho. Será candidata à Sintra? Não sei se já sabias. Sabia. Vai ser candidata à Sintra, é uma extraordinária candidata, e o Partido Socialista parte com a ambição, com a Ana Mendes Godinho, de manter a governação de Sintra naquela que é, muitas pessoas não sabem, mas a 2ª cidade do país. É a única cidade com mais de 400 mil habitantes para além de Lisboa. E é claramente a 2ª maior autarquia do país, e portanto escolhemos uma das nossas melhores para a disputar. Diz-me uma coisa, Pedro, em termos das tuas comissões, quais são as tuas comissões? Faz-me um bocadinho o teu resumo. Eu trabalho diretamente em 2 comissões nas quais sou efetivo, portanto participo sempre e de pleno direito. Uma é a Comissão de Cultura, Comunicação, Desporto e Juventude.
Comunicação, fantástico. Cultura, comunicação. Aliás, temos amanhã a audição da ERC relativamente ao relatório da sua atividade do ano 2024. Este tem sido um ano aceso, este em particular, o 24, por todas as questões que envolveram o plano do governo, o plano de ação do governo para os mídia, com a questão de cortarem a publicidade à RTP e não haver uma indemnização compensatória, e também com outras questões que esse plano trazia e com as quais o Partido Socialista não concordava e pelos quais combatemos muito no Parlamento. Nós entendemos que no tempo que vivemos, uma comunicação social livre, independente, capaz de ser crítica, capaz de facto, sindicar os poderes públicos com meios, com recursos, é fundamental para a qualidade da nossa democracia. E foi bom chegar ao início, à discussão do debate do orçamento e ver que o Governo deixou cair, em particular, o fim da publicidade na RTP, que vai, portanto, poder continuar a ter financiamento pela via da publicidade e vai poder continuar a manter com qualidade a sua matriz de serviço público, que vai também desde a programação, mas também do ponto de vista da produção. A RTP e a RDP são, para quem não sabe, os dois maiores centros de produção nacional de conteúdos, seja na música, seja no teatro, seja no cinema, e, portanto, ter meios, ter recursos, ter financiamento adequado com uma taxa de audiovisual que não é aumentada há vários anos, responsabilidade dos diferentes governos, é para nós fundamental. E esta área da comunicação, não sendo uma área que eu dominasse em pormenor, tem sido um gosto muito grande estudá-la e acompanhá-la mais, e acho que temos feito aí um trabalho importante. Desporto e juventude, que é aquilo que tu gostas, também o desporto, tu que tiveste muitos anos ligado à Associação Futebol de Braga, já lá vamos falar um bocadinho também sobre isso. Sim, duas áreas que eu gosto muito, como dizes, onde estive profundamente envolvido. Eu tenho participação juvenil desde muito, muito jovem, académica, estudantil. Fui presidente da minha Associação de Estudantes na Carlos Amarante, fui vice-presidente da Associação Académica do Minho, fui vice-presidente do Conselho Nacional de Juventude, fui representante de Portugal no Fórum Europeu da Juventude. Deixa-me brincar contigo um bocadinho, deixa-me brincar. O meu à vontade. Estás sempre à vontade, O meu à vontade contigo permite-me isto. És um homem que gosta da noite ou não? Não. Muito pouco. É? Muito pouco. Opa, não me lembro da última vez que saí para ir beber copos e para estar com os meus amigos. Sobra-me muito pouco tempo no meio da vida que eu escolhi para estar em particular com a minha mulher e com a minha família. Se me perguntaste durante a adolescência e durante a universidade se me dava mais à noite, pois claro que sim, claro que me dei mais à noite. Todos nós, não é? Claro que a desfrutei mais, mas a minha mãe diz, e acho que é verdade, que eu nunca fui muito dado à noite e sempre fui mais um tipo do dia. Mas com honrosas e felizes exceções. E o teu pai, o Vítor Sousa, meu amigo Vítor Sousa. O meu pai está ótimo. Meu amigo Vítor Sousa, de quem eu tenho um grande carinho e um grande respeito. Ele nunca te incentivou assim, rapaz, tens que ir para a vida, homem, tens que ir viver toda a vida, uma noite não faz mal a ninguém, desde que te portes bem. O meu pai sempre respeitou muito, o meu pai e a minha mãe sempre respeitaram muito a minha liberdade. Eu cresci numa família a ouvir falar de liberdade. O meu avô foi preso pela PIDE, foi perseguido, foi torturado, começou a distribuir propaganda subversiva e tinha uma gráfica ilegal, e foi ao colo dele que eu aprendi a falar de liberdade, de democracia, de respeito, de tolerância, de aceitar a diferença dos outros e dessa diferença ser valor, ser património. E, portanto, a minha casa foi sempre uma casa de liberdade, onde nós todos pudemos construir um percurso com liberdade e com autonomia, sempre com o binómio que tu disseste. Liberdade e autonomia, com responsabilidade e com senso. Já sofreste um bocadinho, toda a gente sabe, não é? Também com algumas das questões que não vale a pena agora estarmos aqui a... Sim, esses processos fazem parte da vida. Quem anda na vida política sabe bem que essas coisas às vezes vêm para cima da mesa. O meu pai enfrentou um processo relativamente à sua atividade política, mas esse processo para mim está encerrado. O meu pai foi, como a maioria saberão,
inocentado em 2022 numa decisão unânime do Tribunal da Relação de Guimarães e, portanto, é um não tema. Isso não condiciona de toda a minha atividade política, nunca a condicionará, não condicionou enquanto estava a decorrer e não condiciona hoje. E alguma coisa que tu gostasses que eu não esteja por dentro de falar em termos de Assembleia da República? Não, dizer-te que tem sido uma experiência muito interessante, de crescimento, Sabes de que uma coisa é aprendizagem. estar a acompanhar... Claro. Não é? Às vezes posso Claro. estar aqui e não... Eu estava-te a dizer, pronto, eu tenho cultura, comunicação, desporto e juventude, tenho também ambiente e energia, é outra comissão em que eu integro e que tem sido muito interessante porque não é da minha área de estudo, nem é da minha área de saber e, portanto, tem sido uma grande descoberta. Advogado, não é? A minha área de formação é o Direito, sim. A minha empresário licenciatura também. A minha licenciatura é em Direito. Sou empresário também. O empresário é restaurante? É por causa do restaurante? É? Também, não só. Eu tenho uma empresa também minha, noutra área, na área da consultoria empresarial e da fiscalidade em particular. Okay. Mas tive 2 restaurantes, agora tenho apenas um. Tive um no Porto e tive um em Braga. Neste momento só tenho o de Braga, onde o meu pai está mais ativo e é quem governa a casa das máquinas, como eu lhe digo. E é uma forma de o ter ocupado, que é uma coisa muito importante para ele se manter... fresco. Mandas-lhe um grande ativo. Abraço, meu. Mandas, claro não, vais-lhe dar um abraço. Claro meu. que sim, ele vai ouvir e vai recebê-lo com todo o gosto. E, portanto, aprender muito nesta área, era uma área que eu não dominava. E depois sou suplente noutra área que eu gosto muito, que é da política externa, que é uma área da política mais internacional, da geopolítica, daquilo que vai acontecendo no mundo. E é uma área também onde nós temos a possibilidade de ter uma visão mais ampla, uma visão mais abrangente. E, portanto, tenho tido o privilégio de aprender, de crescer, de estudar, de acompanhar muitos temas novos e isso, naturalmente, acho que depois também impacta na preparação que tenho quando exerço a minha atividade como Presidente do Partido, mas de uma forma mais lata na minha atividade política como um todo. Uhum. Em termos da Associação Futebol de Braga, tiveste 12 anos na associação. Eu ainda cheguei a ouvir algumas vezes que tu poderias ser o presidente da Associação Futebol de Braga. Ainda tens esse objetivo? Eu tenho pouco jeito para ter objetivos à la longa. A vida política já me ensinou... Sim, mas podes a vida pensar. política... Não, se eu digo que isso não é claramente uma porta fechada. Eu tenho 42 anos. És novo. Tenho 42 anos. Tive 12 anos como primeiro vice-presidente da Associação de Futebol de Braga e presidente substituto do Manel Machado. A convite, inicialmente, do Carlos Coutada. Foi uma experiência extraordinária. Foi uma experiência na qual depois eu também investi muito. Eu fiz um mestrado em gestão Acho que foi aí que eu te conheci. Eu fiz um mestrado em gestão do desporto. Por acaso não. Conhecemos-nos quando eu era chefe de gabinete do Fernando Muniz no Governo Civil de Braga. Ok. Foi isso. Foi isso. E depois eu estudei muito, estava-te a dizer. É uma área que eu gosto muito, a área da gestão do desporto. E eu fui aprender, fui fazer um mestrado à Universidade do Porto, na área da gestão do desporto, fiz formação avançada executiva na UEFA, fiz formação avançada na FIFA, e, portanto, acho que há um capital de conhecimento e de experiência que estes 12 anos me deram, que eu acho que não devo desperdiçar, e que se em algum momento eu entender, desde que isso encaixe nos desafios que a minha vida me for colocando, é uma página sobre a qual eu não penso hoje, eu estou hoje muito focado na questão política nacional, no Parlamento e também no objetivo muito claro de ganhar a Câmara de Braga no final deste ano, mas se em outro momento essa questão se colocar sobre a mesa e, sobretudo, se entenderem, para mim as candidaturas nunca devem ser ou partir apenas de um ato de vontade individual. Se houver um movimento de clubes que entenda que a minha experiência, o meu património, os meus contactos, as ferramentas e os instrumentos que eu tive a oportunidade de desenvolver podem ser úteis àquela instituição, eu naturalmente, nessa altura, ponderarei. Olha, e o Sporting de Braga? O Sporting Clube Braga é o maior do mundo. Nunca pensaste também que tu és um homem ambicioso assumir alguma coisa no Sporting Braga no futuro? Confesso-te que nunca esteve sequer no meu mapa de pensamento. O Sporting Clube Braga é hoje
fez há dias 104 anos, é um extraordinário clube. Eu tenho o privilégio de ser embaixador do Braga nas páginas do jornal A Bola, assino uma coluna de 15 em 15 dias que se chama Palavra de Guerreiro, a convite do atual presidente António Salvador, e tenho que dizer que o António Salvador, presidente desde 2003, deu ao Braga um capital de crescimento e um impulso absolutamente extraordinário. Claro, toda a gente tem que dar esse acho mérito. que isso é inegável, Claro. E portanto acho que o Braga está servido de um excelente presidente e portanto nunca pensei sobre isso, sinceramente. Mas como costumo dizer em tudo na vida, eu gosto pouco de dizer sempre e gosto muito menos ainda de dizer nunca. Portanto, não digo que isso vá acontecer, nunca pensei sinceramente, mas também não digo nunca porque sou sócio, adepto, entusiasta, apaixonado e portanto, quem sabe um dia, mas não é nada sinceramente sobre a qual eu tenha pensado. Olha, última questão, e esta é que vai ser agora. Esta é que vai ser. Pedro Sousa, imagina que António Braga ganha a Câmara Municipal. Estamos a fazer cenários. Tu sais de deputado ou continuas como deputado? É impossível responder-te a isso hoje. Eu, quando lancei o convite ao António Braga, lancei-lhe um convite para ele ser candidato. Com esse convite veio também a liberdade, até porque conhece o António Braga, ele não aceitaria que fosse de outra forma, a liberdade dele liderar uma lista no modelo que ele entender, com as pessoas que ele entender, colocando o meu, enquanto presidente do partido, à sua disponibilidade. Portanto, ao dia de hoje não está nada fechado sobre se eu irei na lista ou não. Mas tens um pensamento. Não, mas eu vou-te responder. Eu não tenho, isso não está nada fechado e, portanto, eu não te consigo dizer com certeza o que vai acontecer. Se eu vier a integrar a lista e o Partido Socialista ganhar as eleições, eu abandono o Parlamento para vir trabalhar para a minha terra, claramente. Ok, Pedro, foi um gosto enorme ter-te aqui na Rádio União, a nossa voz, e também na Antena Minho. Muito obrigado. O gosto foi por teres vindo. Responde-me só em 30 segundos. Eu costumo começar com esta questão, mas hoje vou acabar com ela. Que significado tem uma rádio inclusiva? Tem muito. Aliás, a inclusão é um valor, a inclusão é algo pela qual todos nós devemos lutar. Há muitas pessoas ainda hoje na sociedade portuguesa que têm contextos difíceis de plena participação e eu quero aqui, não só pela Rádio União, mas também por esta instituição a que superiormente presides há tantos anos, deixar uma palavra e uma homenagem pública por aquilo que é um trabalho em nome da inclusão, em nome daqueles que têm contextos mais dificuldades de participação plena na sociedade portuguesa, e eu acho que esse reconhecimento, para mim, é fundamental deixá-lo aqui bem expresso como elogio e como alguém que aprecia e admira muito o teu trabalho. Muito obrigado. Pedro Sousa, foi um gosto enorme, já sabes, leva por favor um beijinho à Ana Mendes Godinho e também à Ana Sofia Antunes, que eu conheço muito bem. Foi um gosto enorme ter Pedro Sousa, deputado da Assembleia da República e presidente da Conselhia do Partido Socialista, foi o meu convidado hoje no programa Domingos aos Sábados. Despedem-se o Domingos Silva e o Vítor Esteves. Voltamos de hoje a 8 dias, se Deus quiser. Um abraço. Domingos aos Sábados. Um programa semanal com várias entrevistas. Em radiounião.pt. Rádio União, a nossa voz.